Boa noite, vamos só testar aqui hoje. Boa noite, a gente entrou um pouco mais cedo hoje só para testar a conexão. Aguardando o doutor Almir Pozianotto para que a gente teste. Aqui estamos só testando, gente. A gente já vai voltar, mas é só um teste aqui, aí a gente sai e entra de novo. Tá me ouvindo bem, doutor Almir Pozianotto? Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, estou lhe vendo bem, lhe ouvindo bem, tá tranquilo. Então está ótimo. Quer ficar por Vamos, aqui já ou quer sair e entrar de novo? O que o se senhor quiser prefere? Quer ficar, sair? podemos. Né? A Podemos gente já vai. começar. Podemos? Vai batendo papo, esperando as pessoas chegarem. Está marcado para as Isso. 19, são 5 minutos. Se o senhor quiser sair, aí a gente entra de novo. O que o senhor prefere? Quer sair e entrar de novo? Eu tenho medo de sair e não saber voltar. Não, o senhor veio bem. Tá bom, vamos ficar por Né? aqui. Vamos bater um papo até que as pessoas vão Doutor, chegando. doutor Constantino, permita-me conhecê-lo um pouco melhor. O senhor tem escritório de advocacia em São Paulo? Tem escritório de advocacia em São Paulo, sim. Nós fizemos alguns eventos juntos. No período de 2012 a 2015, eu presidi a comissão de cooperativismo da OAB. E a gente Ah, fez sim. alguns eventos juntos, fizemos palestras juntos, alguns eventos. E aí depois eu Sei, saí da presidência e voltei agora na gestão da Patrícia Vanzolini. sei. Eu reassumi. A gente atua lá para a cooperativa, mas atua bastante na área empresarial. Eu tive muito envolvimento com a questão de cooperativas quando surgiram as cooperativas de trabalho. Sim. E que houve A uma gente fala... proliferação muito grande e muitas delas eram empresas prestadoras de serviços, Sim. não eram cooperativas propriamente. Não é? E a Justiça do Trabalho, que eu integrava naquela época, recebeu muitos processos, não é, sobre cooperativas, e eu fiz muitas palestras sobre cooperativas. Não é? Parece que isso agora, de certa forma, o problema se reduziu, não é? E, mas há uma nova lei sobre cooperativas de trabalho, não é isso? Sim, a lei já tem 12 anos, 10 anos, né, que é a lei 12.690 de 2012. E a gente tem agora com a reforma trabalhista e com a lei da terceirização, que acabou aquela trava da atividade fim, hoje esse assunto Sim, está superado, ficou mais fácil. Mas a posição de alguns juízes ainda, principalmente de primeira instância, ela ainda ficou presa ao passado, ela ficou presa àquela ideia da fraude, que foi muito utilizada como fraude para lesar direito trabalhista, e alguns juízes ficaram no passado. Mas a gente tem nos tribunais, os tribunais evoluindo bastante com relação a essa questão das cooperativas, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho. A gente tem alguns ministros lá que evoluíram bastante com relação ao entendimento. Mas a gente enfrenta ainda o Ministério Público do Trabalho, a questão ainda não está superada, não. O Ministério Público do Trabalho, de certa forma, não reconhece a permissividade, não reconhece as leis, então a gente tem um pouco de dificuldade. é o problema sempre deságua na questão da subordinação ou dependência, Sim. que é uma coisa muito vaga, não tem limites precisos. Não é? Muitas vezes o argumento da subordinação é aplicado até a diretor de sociedade anônima. Sim. O cidadão é diretor, subordinado ao conselho de representantes, do conselho de administração. Uhum. E aí o juiz entende que ele é empregado em virtude dessa subordinação que o juiz não entende, que é por força do estatuto da sociedade anônima e que o próprio conselho de administração está sujeito a esse estatuto e, em última instância, a Assembleia Geral dos Acionistas. Isto é impossível, não é? Haver uma situação em que não exista nenhum tipo de subordinação, não É é? verdade, senão vira Não é anarquia, verdade? né? Agora, o problema é que, como a CLT, desde o princípio, esposou o princípio da hipossuficiência, isso acaba servindo para justificar tudo.
embora a expressão hipossuficiência não exista na CLT. Lá o que se fala é independência. Não é? E o empregado passa a ser considerado um relativamente incapaz, de tal modo que as suas decisões, ele decidiu e ele submete ao juiz dizendo: não, eu fui enganado. Eu decidi, mas eu fui enganado. É verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Mas, enfim, Vamos lá. é uma questão complicada essa daí. Beleza. Bom, já deu 19 horas, acho que a gente pode iniciar. E aí eu vou dar início aqui ao programa. É a nossa edição número 95 do programa Direito em Pauta. Estamos na edição número 95. Hoje o nosso tema é eleições presidenciais e os reflexos no direito do trabalho e no futuro do mercado de trabalho. Eu tenho a alegria e a satisfação de receber o Dr. Almir Pazianotto Pinto. O Dr. Almir Pazianotto é especialista aí na área do direito amplo, não só do direito do trabalho. O Dr. Almir Pazianotto é advogado, foi deputado estadual por 3 mandatos, secretário do Trabalho do Estado de 83 a 85, foi ministro do Trabalho de 85 a 88, ministro do TST de 1988 a 2002, onde foi corregedor-geral, vice-presidente e presidente. Criou e presidiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É um conhecedor, escreve bastante, continua escrevendo muitos artigos. Parece que hoje ou ontem escreveu um outro artigo falando da questão da corrupção no Brasil, dos descalabros que acontecem com o dinheiro público. E, além de tudo, é um querido amigo e eu sou seu admirador. E queria lhe dizer, doutor Almir, que é uma satisfação enorme, uma alegria para mim recebê-lo no programa Direito em Pauta. Estou muito feliz. Tenho certeza que a gente vai tratar bastante dos assuntos que nos propusemos, com bastante alegria, com bastante carinho, principalmente partindo da sua parte, com muito conhecimento. Então, boa noite agora, realmente, oficialmente. A gente entrou antes aí para ajustar o contato, a live, para saber se a gente conseguia nos comunicarmos adequadamente. E estamos aqui agora sim, iniciando o programa. Muito bem-vindo, boa noite, muito obrigado. Seu boa noite aí para nós agora e vamos em frente. Boa noite, doutor Constantino. É uma grande satisfação. Eu acompanhava, não é, pelo Instagram, as suas entrevistas, os seus entrevistados, não é, pessoas de grande renome, como o professor Ives, não é? E o seu programa ganhou com tudo isso uma audiência muito grande. E isso me faz me sentir distinguido, honrado com essa oportunidade que o senhor me proporciona de conversarmos e de conversarmos com a sua audiência. Muito obrigado. A gratidão é toda minha. Eu, inclusive, ao longo da semana, quando divulguei, recebi vários pedidos de lhe encaminhar um abraço. Um deles foi do nosso querido Luiz Flávio Borges Durs, pediu para eu lhe encaminhar um abraço, disse que o senhor foi contemporâneo do pai dele e pediu para eu lhe transmitir um forte abraço. Está dado aqui o abraço do Dr. Durs e ao longo da live eu vou me lembrando dos demais. Muito obrigado, senhor. Por favor, retransmita a ele um carinhoso abraço. Eu tenho muita admiração pelo professor Durso. É isso aí. Vamos falar um pouco, eu acho que a gente pode entrar no nosso tema já, falando um pouco dessa questão concreta, da questão atual, da questão universal do desemprego, né? O que a gente pode falar sobre a taxa de desemprego em 2022, que é o ano que a gente está, ano de eleição? Como é que o senhor vê essa questão do desemprego, doutor Almir? Doutor Constantino, eu procuro me acompanhar muito a evolução desse fenômeno. Interessante, quando a CLT foi preparada em 1943, alguns críticos, ela foi preparada muito rapidamente, em questão de meses, por encomenda do Getúlio Vargas. E alguns críticos mencionaram o fato de, no corpo da CLT, não haver nenhum dispositivo relativo ao desemprego, nenhuma norma de proteção ao trabalhador desempregado. E a comissão, no seu relatório final, ao ministro do Trabalho, consequentemente ao presidente Vargas, a comissão diz: olha, nós não tratamos do desemprego porque não há desemprego no Brasil.
E, de fato, durante o regime Vargas, se havia desemprego, era uma coisa desprezível. Havia um processo de urbanização, as pessoas vinham da zona rural, queriam trabalhar na cidade, queriam ter um emprego com carteira profissional assinada, e havia um processo industrial em crescimento e em evolução. Indústrias pequenas, mas expressivas para a época em que o Brasil tinha 45 milhões de habitantes, 2/3 na zona rural. Uhum. Isso me faz lembrar, essa observação da comissão me faz lembrar uma frase de Alan Blinder, um célebre economista americano, que disse o seguinte: desemprego é um fenômeno real e duradouro. As políticas governamentais podem fazer algo a respeito do desemprego, mesmo à custa da inflação, diz o economista. No curto prazo, é a economia positiva e ainda a proposição normativa que diz que o governo deve fazer algo para limitar ou para reduzir as recessões. Então, uma corrente dos economistas entende que até é tolerável se aceitar uma certa margem de inflação, desde que tenha como objetivo o combate ao desemprego. E o Keynes, o célebre economista inglês, Keynes, no seu livro A Teoria Econômica, ele diz: é melhor para um homem produzir algo, por pouco que seja, enquanto trabalha e mantém o respeito próprio, do que permanecer ocioso e não produzir nada. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Nós aqui no Brasil, eu sou da área do trabalho, desde que me iniciei na advocacia em 1961, mas aqui nós nunca tivemos uma preocupação acentuada com a questão do desemprego. Uma herança da CLT, dos autores da CLT, que disseram: não cuidamos do desemprego porque não há desemprego. E, de fato, a criação do seguro-desemprego veio com o primeiro plano cruzado, em 1986, quando eu era ministro do Trabalho, e propus à comissão encarregada de planejar o plano cruzado a introdução no plano de um amparo ao desemprego, o que foi feito de tal sorte que a única coisa que resta hoje do plano cruzado 1, do primeiro plano cruzado, é o seguro-desemprego. Sim. Em 1980, Peter Drucker, um célebre especialista em administração norte-americano, escreveu: no mundo em desenvolvimento, a primeira prioridade será criar empregos para as grandes massas de jovens. Ela terá que preceder o orgulho nacionalista e as convicções, os slogans, os sentimentos, os ressentimentos tradicionais, pois trata-se de uma questão de sobrevivência, e a sobrevivência prioritária. Em 1980, nesse livro que se chama Administração em Tempos de Crise, o Peter Drucker já dizia: olha, a prioridade é o combate ao desemprego. E nós sabemos que em 1980 o mundo não tinha essa massa de desempregados que tem hoje, não é? E a partir de 80, professor Constantino, começam a surgir, na Europa especialmente, e alguma coisa nos Estados Unidos, abordando a questão do desemprego. Antes mesmo da globalização. Porque a globalização, para o mundo ocidental, contribuiu muito para o aumento do desemprego, uma vez que, quando a China sai daquele atraso milenar, abandona aquela ortodoxia comunista e adota um sistema meio comunista, meio capitalista, comunista com o governo
centralizado, ditatorial, partido único, né? Sem liberdade de imprensa. Mas, do ponto de vista de produção e de comércio, um país capitalista. Uhum. A China, ao se desenvolver repentinamente, né, ao deslanchar, ela gerou 400 milhões de empregos dentro da China, o que significa derrubou 400 milhões de empregos no mundo ocidental. A gravata que era feita em São Paulo passa a ser importada da China. O guarda-chuva que era feito em São Paulo passa a ser feito na China. A bolsa feita em São Paulo passa a ser feita na China. A meia. Enfim, se o senhor olhar dentro da sua casa, o senhor verá quantos itens que poderiam ser produzidos aqui com mão de obra nossa e empresários nossos e que vem da China. O último desses acontecimentos, desses fenômenos, é a produção de carros chineses. A China se transformou numa grande exportadora de automóveis e traz fábricas de automóveis chinesas dirigidas por chineses, com métodos chineses para dentro do Brasil. Então, esse fenômeno do desemprego, do qual trataram, por exemplo, Domenico De Masi no livro O Futuro do Trabalho, Fadiga e Ócio na Sociedade, não é? Europa, uma aventura inacabada, do Zygmunt Bauman, Um Mundo Sem Empregos, Os Desafios da Sociedade Pós-Industrial, do William Bridges, que é o livro de 94, O Horror Econômico, de uma jornalista francesa chamada Viviane Forrester. Enquanto todos esses autores, lá fora, encaravam os aspectos dramáticos do desemprego, aqui dentro nós continuávamos lamentando o desemprego, falando um pouco sobre o desemprego, fazendo estatísticas relativas ao desemprego, mas não cuidando de tomar providências concretas através de um diagnóstico correto para debelar as razões desse desemprego. Nós nem sequer um diagnóstico temos sobre o desemprego. Essa autora francesa, Viviane Forrester, ela disse: um desempregado hoje não é mais objeto de uma marginalização provisória, ocasional, que atinge apenas alguns setores. Agora ele está às voltas com uma implosão geral, com um fenômeno comparável a tempestades, ciclones e tornados que não visam a ninguém em particular, mas aos quais ninguém consegue resistir. E, de fato, né, quando eu sei que no Brasil há pessoas com mais de 2 anos, 3 anos à margem do mercado de trabalho, que perderam a casa, perderam o apartamento, venderam o carro, foram morar com os pais, não é? Aquele homem casado com 2 filhos vai para a casa dos pais idosos porque ele não consegue mais pagar um aluguel, perdeu o apartamento porque não conseguiu pagar as prestações da Caixa Econômica, o seu apartamento foi leiloado. Então, tudo isso, não é? Nos coloca diante de um fenômeno, de uma catástrofe humanitária. Sim. Porque o Brasil não pode continuar assim, olhando para o problema do desemprego como se fosse alguma coisa natural e inevitável. Eu vou lhe dar os últimos números do desemprego no Brasil com essas estatísticas mais recentes. Hoje nós temos 12 milhões de desempregados, 11,9. Mas nós temos 4,6 milhões de desalentados. Que é pior ainda. Os desalentados se somam aos desempregados, porque o desalentado é o desempregado que desistiu de procurar emprego. Ele já não procura mais. Então, na verdade, nós temos cerca de 15 ou 16 milhões de pessoas, não é, à margem do mercado de trabalho. Eu vou tentar dizer rapidamente, na minha opinião, quais são as causas do desemprego. Claro. Esse desemprego mundial e brasileiro. Não é? Um é a globalização. Porque a globalização é um teste para a sua eficiência.
o país ineficiente não resiste à globalização. Sim. Um país com um parque industrial atrasado, com uma economia defasada, assim, com legislação que gera insegurança, ele não é páreo para países como a China, a Coreia, Tailândia, Singapura. Não é. Não é. Ele não consegue. Então, a globalização, para os países que não conseguiram entendê-la e se adaptar, não é? E vencer os seus desafios, conhecer os seus desafios, a globalização é talvez uma das piores causas do desemprego. A segunda causa, a meu ver, é a tecnologia da informação. Porque eu, quando trabalhava lá em São Bernardo, eu fui para lá em 1970, eu já estava no sindicato quando o Lula não era presidente. Eu já estava lá como consultor da diretoria de um presidente chamado Paulo Vidal Neto. Então, uma fábrica como a Volkswagen tinha uma padaria lá dentro. Sim. Tal a quantidade de trabalhadores. De manhã era uma fila de ônibus deixando trabalhadores lá dentro. Eram mais de 35 mil. E cada trabalhador produzia, em média, por ano, 4, 5 veículos. Basta examinar os anuários produzidos pela Anfávia. O último número chegou hoje. Hoje, um trabalhador numa moderna indústria automobilística, ele produz por ano 70 veículos. Porque ele tem à sua retaguarda um equipamento tecnológico de última geração. Ele não solda, ele não pinta, ele não aperta parafuso. Entende? Às vezes aparece na televisão um filme mostrando uma fábrica moderna de automóveis. Então, são aqueles gigantescos e sofisticados robôs montando o carro, fazendo o trabalho de 50 pessoas. Então, o avanço tecnológico é uma das razões do desemprego, e aqui não só no Brasil, no mundo. No mundo todo. A tecnologia é difícil combinar a geração de empregos com a adoção da tecnologia de ponta. A Constituição Brasileira de 88, que hoje é um amontoado de retalhos, a pior da nossa história, ela é a 8ª e é a pior, ela traz no capítulo relativo aos direitos sociais um dispositivo cínico, hipócrita, que coloca entre as medidas de proteção ao trabalhador a proteção contra a automação na forma da lei. Ora, como proteger o trabalhador contra a automação se a automação é inevitável? A menos que se queira voltar 100 anos atrás. Retroceder. Né? Retroceder é métodos, a manufatura. Né? Então, não há como evitar a automação. Ela é fator de desenvolvimento, que eu diga a China, que eu diga a Suíça. A Suíça, quem fabrica relógio de alta precisão na Suíça hoje são computadores, são robôs. Não é? Então, não há como evitar a automação. Nós temos que nos adaptar a ela. Ora, se o Brasil é um país onde uma das maiores dificuldades é a formação profissional, é a qualificação profissional, como é que nós podemos fazer com que essa mão de obra de baixa qualificação se adapte a um moderno parque industrial conduzido por computadores e robôs? O que houve com o cortador de cana? Todo mundo criticava o negócio do corte de cana, do corte manual de cana. Eu intermediei, resolvi a greve de Guariba, em 1984. Uma greve que eles começaram a pôr fogo em canaviais, etc. Eu fui lá e consegui fazer um acordo e tudo mais. Mas
não há mais cortador de cana. Essa mão de obra não qualificada, que sabia cortar cana à mão, folhão, foi desalojada por máquinas colheitadeiras e foi morar na periferia das cidades. Passa a viver de bico, de ocupações ocasionais, né? Monta uma banquinha para vender cocada na porta de uma fábrica ou de uma loja, e assim por diante. Então, não há como fugir à automação. Agora, por último, nessa escala improvisada que eu estou aqui fazendo, já me alongando demais, Imagina, fica à vontade. é, O tempo é todo seu. é a questão da legislação trabalhista. Concordo plenamente. Uma legislação feita em 1943 para os proletários da época não pode servir para o século XXI, quando o Brasil tornou-se outro e o mundo é completamente diferente. Nós não podemos gerar emprego fechando as fronteiras, dizendo, olha, o nosso mercado interno não vai ser utilizado por ninguém, que aí nós vamos retroceder. Voltamos à Idade da Pedra. Então, nós temos que ter uma economia aberta e, ao mesmo tempo, uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra altamente produtiva. Porque hoje não existe no Brasil, ou existe numa quantidade muito pequena. O intervencionismo do Estado nas relações do trabalho assume aspectos até doentios. Sim. Porque o Estado quer regulamentar tudo. Concordo Tudo. plenamente. Ele não deixa brechas, não é, para o entendimento bilateral. Tudo tem uma previsão legal, ou uma lei, ou um decreto-lei, ou um decreto, uma medida provisória, uma portaria. E é claro que o mundo econômico não consegue viver asfixiado. A livre iniciativa não consegue. Tentaram isso na Rússia comunista e deu no que deu. Não é verdade? Aquele país que um dia precisou botar tudo abaixo e até hoje não reencontrou seu rumo dentro do mundo civilizado. Não é? Então, essa febre legiferante, e eu cito a área de relações do trabalho, isso precisa ser contido. Sim. O Congresso não pode continuar querendo resolver todos os problemas. Resolver problemas até que não existem. Vamos ao caso do trabalho a domicílio, do home office. A pandemia mandou muita gente trabalhar em casa, tanto no serviço público como no serviço privado. E essas pessoas, o senhor sabe disso, se adaptaram rapidamente. Não é? Elas cresceram em termos de produtividade, sem Sim. aumentar o esforço, não é isso? Sem estarem subjugados a um feitor permanente, a um chefe, a um controlador, a um gerente, a um diretor. Não é? Agora, o Estado quer regulamentar minuciosamente o home office, como regulamentou minuciosamente o trabalho da empregada doméstica. E acabou com a empregada doméstica, convertidos em diaristas. Não é verdade? É isso Então, mesmo. eu entendo, não é, que há meios de um Brasil, um país como o nosso, com todas as condições que tem, não é, reduzir significativamente o problema do desemprego. Sempre haverá uma taxa de 3% ou 4%, mas não 11%, 12%, 13%. Uma taxa de 3%, 4% sempre existirá e existe em países desenvolvidos. Qualquer país tem uma taxa de desemprego. O pleno emprego é uma ficção. Mas o que não podemos é continuar, não é, com 12, 13 milhões de desempregados e mais esses desalentados e um mercado informal vastíssimo, sobretudo nas micro e pequenas empresas. As suas ordens, professor.
Eu acho que a sua leitura está perfeita. Eu compartilho completamente com a questão desse intervencionismo do Estado, de querer regular tudo, essa coisa de impedir, de soltar as amarras, né? E uma coisa que eu costumo dizer bastante é que se imagina que só existe vida dentro da CLT, né? Nenhuma outra forma de trabalho, de troca, de venda da força de trabalho é reconhecida fora da CLT, né? Principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, e isso faz com que a gente fique realmente preso a essas amarras e não consiga evoluir, não consiga desenvolver a sociedade em si, a economia, para que possa, com isso, reduzir também o desemprego. Perdão. E eu acho que os pontos que o senhor colocou estão muito claros e eu concordo com todos eles. A gente está num período eleitoral. Quais são os candidatos? A gente tem candidatos aí, os mais cotados para presidir. Eles apresentam propostas concretas de enfrentar esse problema do desemprego ou a gente fica só na promessa e sabe que não vai acontecer? Qual que é a sua visão com relação a isso? Vamos fazer uma análise que eu farei de maneira impessoal. Claro. Eu não conheço Jair Bolsonaro, não conheço. Nunca estive perto dele, nunca conversamos, nada disso. Mas, seguramente, não é um homem talhado para um Brasil em crise. Por quê? O presidente Bolsonaro ele é um homem que se ocupa muito do varejo. Ele ficou 3 anos discutindo ou a cloroquina, contestando as medidas científicas de combate à pandemia, ou falando da urna eletrônica. Assunto predileto dele, a urna eletrônica. É um homem que ama a discórdia. Ele tem uma verdadeira atração, quase que mórbida, pela briga, pelo conflito. Então entrou em conflito com todo mundo. O Fernando Henrique, que é o autor dessa famigerada reeleição, se reelegeu e a reeleição permitiu a reeleição do Lula e da Dilma Rousseff. E por quê? Porque o Fernando Henrique era um gênio da política? Não. Nem ele, nem o Lula, nem a Dilma. Porque quem está na presidência da República sai com 30% de vantagem em relação aos demais competidores. Ele não se afasta do cargo. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados, a máquina administrativa federal, a chave do Tesouro Nacional, com a qual conseguiu mobilizar o Centrão. Então, ele montou um esquema para a reeleição, como qualquer outro fez a mesma coisa. Todos fizeram isso. Ninguém deixou de fazer uso dos benefícios do cargo para se reeleger. Não é? E como é que ele está em segundo lugar nas pesquisas? Como é que está em primeiro lugar nas pesquisas o Lula, que não é socialista, não é comunista, não é capitalista, não é democrata cristão, não é liberal. O Lula é Luiz Inácio Lula da Silva. O partido do Lula chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu trabalhei com ele 12 anos. Sempre me dei bem com ele no trabalho. Fizemos 3 grandes greves juntas. E ele ali recuperou o movimento sindical brasileiro que estava adormecido desde 64. Não tenho dúvida. Quando é que começam as nossas divergências? Esse é o depoimento que eu vou lhe dar pela primeira vez
não disse isso a ninguém antes. Quando eu fui para a Secretaria do Trabalho, e ele pensou que eu ainda era o advogado do sindicato. A posição do secretário do Trabalho no governo Montoro era uma posição de mediador, de conciliador, de pessoa que procurava resolver os conflitos. Eu não estava lá para estimular greves. O mesmo papel eu desempenhei no governo Sarney. Eu não estava no governo Sarney para alimentar movimentos grevistas. Eu estava no governo Sarney para tentar pacificar o país, contribuir para a pacificação das relações entre trabalhadores e patrões. E quando eu fui para o TST, eu estava lá para aplicar a lei. Compreende? E há pessoas que não entendem isto. Não é? Uma coisa é ser advogado do sindicato. Não é? Eu fui um advogado que nunca participou de piquete. Eu fazia defesa nos tribunais. Outra coisa é ser secretário de Estado das Relações de Trabalho ou ser ministro do Trabalho. Eu me lembro que logo que o Sarney tomou posse, pouco tempo depois, em conversa comigo, ele me disse: Pazianotto, eu vou chamar para uma reunião as confederações de trabalhadores. Ainda não existiam as centrais. Talvez a CUT, uma ou duas. Estavam num processo ainda de formação. Fizemos uma reunião com todas as confederações. A CUT mandou dizer que não ia. O PT não compareceu. E qual era o objetivo do Sarney naquele momento? Era tentar a celebração de um pacto social. Porque esse era o desejo do Tancredo Neves. O Tancredo Neves me deu 2 instruções quando me chamou para me convidar. Ele disse: eu quero ratificar a Convenção 87 sobre liberdade sindical e quero celebrar um pacto social parecido com o Acordo de Moncloa, aquele da Espanha. E a CUT fez tudo para torpedear esses esforços. Agora, eu pergunto por quê. Então, veja, voltando à figura do Lula, o Lula não tem nenhum projeto de combate ao desemprego. Ele diz alguma coisa sobre isso de maneira consistente, não é? Porque não basta dizer eu sou contra o desemprego, porque isso todo mundo é. É verdade. Mas o presidente da República precisa dizer eu sou contra e farei isto. Aliás, nem ele disse, nem o Bolsonaro, nem o Ciro Gomes e até agora ninguém. É como se o desemprego fosse uma ficção científica, não existisse na realidade. E é o principal problema social brasileiro, sem dúvida alguma. Então, eu não vejo entre os candidatos, eu não vou incluir nisso a Simone Tebet, porque ela até agora não falou, nem sei se será ou não será candidata. Não é? Mas os candidatos, os mais notórios, os mais conhecidos, nenhum diz alguma coisa convincente sobre o que fazer. O Lula, pelo contrário, anunciou a revogação da reforma trabalhista. O que também o Ciro Gomes fez. Provavelmente, eles nem sabem o que é isso. Falam por ter ouvido dizer. O Lula, talvez, tenha dito porque espera ressuscitar a contribuição sindical obrigatória. Mas não é com isso que ele vai salvar o movimento sindical. Os problemas do movimento sindical brasileiro são mais antigos e mais profundos. São problemas financeiros, mas não são apenas problemas financeiros. Concordo. Tem problemas de outra natureza no interior do movimento sindical, que continua, não é, à deriva, porque como pode um país ter 15 mil sindicatos de trabalhadores? Não é verdade? Mesmo com contribuição sindical, não há dinheiro para manter 15 mil sindicatos
de trabalhadores com diretoria, sede, colônia de férias, veículos, funcionários e assim por diante. O que diz o meu caro amigo Constantino? Na verdade, eu acho que o que o que se vende, na verdade, é aquilo que alguns querem comprar. Eu acho que é isso que me incomoda. Eu acho que passa muito por aquilo que o povo quer ouvir, né? Então a gente percebe que os candidatos, a gente tem uma polarização entre Bolsonaro e Lula, e aí parece que não se joga para resolver os problemas, né? Se joga para a torcida. Então o Lula vem falar, eu vou voltar, vou revogar a reforma trabalhista. Aí ele apanha, aí ele fala depois. Eu até ouvi ele dizendo isso. Não, vamos revogar parcialmente. Eu não disse isso. Aí vem o Bolsonaro e, por um outro lado, fica falando da questão do armamento, porque joga para a torcida que quer defender o armamento. Mas, efetivamente, como o senhor muito bem falou, ninguém enfrenta o problema de verdade, né? E o tempo passa e o povo em si, aquele que está desempregado, fica sem nenhum alento, né? Sem nenhuma possibilidade. Com relação à questão sindical, o que eu acho é que assim, o sindicato precisa prestar serviço. Enquanto a gente não entender o sindicato como um ente prestador de serviço, eu preciso prestar serviço para ter o meu associado. Então, assim, voltar com a contribuição obrigatória, concordo plenamente, em nenhum sentido vai beneficiar o movimento sindical. Porque a gente vai continuar tendo sindicatos improdutivos e que não prestam serviço. Sindicato que negocia uma convenção coletiva e fica adstrito única e exclusivamente a receber a contribuição obrigatória. Tanto é verdade que o movimento sindical, dentro do movimento sindical, com a quebra desse financiamento obrigatório, muitos sindicatos se sobressaíram, prestando serviço, estando próximo, trazendo o associado e efetivamente mostrando que tem que fazer a diferença e não simplesmente vivendo daquela contribuição obrigatória, fazendo prédios colossais, como todos têm, e essa questão, assim, todos os diretores andando de carro zero, tá? Acho que não é essa a função do movimento sindical, não que não possa, mas eu conheço alguns sindicatos que conseguiram sobreviver até melhor do que quando tinha contribuição obrigatória, porque conseguiram entender, na minha visão, qual é a real função do sindicato. Até porque se a gente não tiver sindicatos fortes, tanto patronais como laborais, a gente não tem uma relação de trabalho fortalecida. Essa questão de imaginar que enfraquecer o movimento sindical melhora o ambiente das relações do trabalho me parece equivocada. E eu até já devolvo aí lhe fazendo essa pergunta. A gente não precisa de sindicato forte para ter relações saudáveis? Ou não? O sindicato enfraquecido melhora esse ambiente? Nós precisamos de sindicatos em menor número, com representação mais concentrada, com dirigentes legitimados em eleições verdadeiramente livres e que tenham essa visão que o senhor acaba de dizer, uma entidade prestadora de serviços. Aquele sindicato revolucionário, anarco-sindicalista, do começo do século passado, isso não existe mais. Não é? E é um problema difícil de ser resolvido nessa história da contribuição obrigatória. Eu entendo que o Congresso não restabelece a contribuição sindical obrigatória indiscriminadamente paga por todos. Eu entendo Concordo. Que não. Um projeto de lei nesse sentido não prospera. A Constituição adota um princípio que é universal, que é o da Convenção 87 da OIT. O trabalhador é livre para se sindicalizar ou para não se sindicalizar. Uhum. Qual o fundamento constitucional das decisões do TST, desde o tempo que eu lá estava, e da decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz só pagam as contribuições fixadas por Assembleia os sócios. Quem adere livremente à entidade sindical. Quem exerce o direito de não aderir, porque por essa ou aquela razão entende
que não quer se sindicalizar. E você não pode ser obrigado a pagar. Não há convenção coletiva, não há acordo coletivo que consiga isto. É verdade. É interessante, o artigo 8º da Constituição traz um inciso 4º, que diz que a categoria profissional, só profissional, patronal não, poderá instituir uma contribuição para custeio do sistema confederativo. Esse dispositivo constitucional, que vem desde 1988, pertence ao texto original da Constituição, nunca se tentou regulamentar. Ninguém tentou regulamentar esse inciso 4º, que seria uma solução. Isso me leva a acreditar uma coisa, sabe, professor Constantino, é que uma boa parcela dos dirigentes sindicais de cúpula, eles não querem limitações a uma prerrogativa de instituir contribuições obrigatórias. Uhum. Tanto assim que a taxa assistencial, que foi criada lá em 1970 e qualquer coisa, no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, sempre cobrou, por ocasião do dissídio ou da negociação, uma importância muito pequena, módica. E com esse dinheiro, veja, foram compradas sedes, foram construídas colônias de férias ali na Praia Grande. Eu era advogado de vários sindicatos. E nas reuniões do TRT de São Paulo, ainda não existia o de Campinas, eu defendi a cláusula assistencial, dizendo que era para a construção da colônia de férias. E eu me lembro do então presidente, doutor Homero Diniz Gonçalves, uma figura extraordinária, que argumentava com os empregadores, eles querem construir colônia de férias, vamos oferecer recursos para eles, esse dinheiro não vai sair de vocês, vai sair da categoria. Mas era uma quantia pequena e ninguém se opunha. Primeiro, porque a quantia era pequena. Segundo, porque acompanhava a construção da colônia de férias. Tinha entrega, né? Sabiam que efetivamente a colônia de férias estava sendo construída. E no dissídio dos químicos, nós prestávamos conta do dinheiro arrecadado com a taxa assistencial, para revelar que não havia desperdício, que o dinheiro não era desviado quando se gastava com assistência médica, compreende? Por esse viés, eu até entendo uma contribuição obrigatória, mas não ilimitada, não mensal, não bimensal, tem que ser anual e módica. Caso contrário, a pessoa se opõe ao desconto. Compreende? É claro que sindicato sem dinheiro não vai funcionar nunca. Eu conheço aqui em São Paulo, desde a fundação, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço a Terceiros. Sim, a sede fica ali na Praça Padre Manuel da Nóbrega, número 21. Conheço o sindicato. Ele tem departamento médico, tem departamento dentário, tem escola profissional, ensina o pessoal a trabalhar com computador e tem colônia de férias. Foi afetado pela crise? Foi bastante afetado, mas continua funcionando. Como o senhor disse, ele resistiu e continua funcionando, não é? Uma diretoria atuante e tal. Então é isso que se deseja. Não mais aquele sindicato carbonário. Não é? Olha, o que eu participei, não é? de greves, de manifestações e tudo, não é? E que eu ia à justiça, defendia mesa redonda na delegacia do trabalho, tudo isso eu tive na vida. Não é? Mas o mundo não é mais. O mundo hoje é informatizado, mão de obra qualificada. E se o senhor prestar atenção,
vai verificar um fenômeno terrível para o mundo sindical. O jovem não mais se sindicaliza. Verdade. A juventude parece que nem sabe que existe sindicato. Como é que faz? Como é que pode sobreviver uma entidade que já não consegue atrair a juventude, organizar essa juventude em defesa do emprego, em defesa da qualificação da mão de obra? Não é verdade? Com certeza. O Brasil está diante de dilemas terríveis, não é? Porque essas eleições, eu não vejo um candidato, já se manifestou como candidato, não é? À altura. Alguns desistiram, até como foi o caso do juiz Moro, ou o caso do João Dória. Não é? Entre aqueles que estão aí na linha de frente na disputa de voto, eu, sinceramente, não vejo ninguém em condições de recolocar o Brasil no seu rumo normal. O nosso último grande presidente, na minha opinião, foi Juscelino Kubitschek. Foi um grande desenvolvimentista, um homem, não é? Tomado por uma vontade de desenvolver o país que o fez construir Brasília. Aquilo foi um milagre. A construção de Brasília foi um milagre. Eu que morei lá 17 anos, eu fico avaliando como foram os primeiros anos de Brasília. Como é que botaram lá a primeira coluna de concreto, como é que fizeram a primeira parede, puxaram mesmo o cano de água, o fio de luz. Deve ter sido uma proeza de gigantes, não é? E hoje é uma cidade agradável, né? Eu tive lá há 2 semanas atrás. Brasília continua sendo agradável, né? As pessoas que moram lá gostam de morar em Brasília, né? É uma cidade organizada. É uma cidade que, a meu ver, reflete bem os contrastes brasileiros, porque Bem assim. a condição de vida, o PIB de Brasília é alto, a condição de vida é boa. Não é? Agora, o entorno de Brasília, o entorno é trágico. Não é? É verdade. Ali algumas favelas, por exemplo, a Ceilândia é um bairro dificílimo, né? É muito pobre, porque Brasília, fora do setor serviços e do setor administrativo, não tem emprego. Uhum. Não há uma única grande indústria instalada em Brasília, até onde eu sei. Eu também desconheço. Uma ocasião falaram em fazer de Brasília um grande polo de desenvolvimento da tecnologia. Mas eu não vejo como levar para lá esse polo. A última cidade industrializada é ali, onde aquela região de Catalão, Anápolis, né? Anápolis tem Onde ainda. tem fábrica de automóvel ali da Caoa Sherry. Né? Mas depois disso é muita plantação de soja. Né? E a soja não gera emprego, porque é altamente mecanizada. Né? É verdade. Vamos lá. Tem uma frase sua de um artigo que o senhor escreveu. O Brasil é o paraíso dos peculatários, lobistas e aproveitadores do dinheiro público. Essa frase é sua. Como mudar isso? Como mudar esse país que é visto dessa forma por uma pessoa da sua competência, do seu conhecimento, da sua credibilidade, que enxerga o Brasil como o paraíso dos peculatários, lobistas e aproveitadores do dinheiro público? Como mudar isso? É pela educação? Qual é o caminho para que a gente, para que os que venham depois de nós não precisem, num artigo brilhante, por sinal, artigo, gostei bastante do seu artigo, não tenham que escrever uma frase como essa? É acabar com a impunidade. Não há outra forma, compreende? Eu tenho aqui. Está aqui porque
porque está, eu usei para um artigo e tal, não é? Embargos declaratórios no habeas corpus de 193.726, Paraná. É aquele do ministro Edson Fachin, em que ele deu habeas corpus para réu solto. Habeas corpus é para réu preso injustamente, violentamente, arbitrariamente ou ameaçado concretamente de prisão. Com este habeas corpus, ele desmontou toda a Lava Jato. E a sua obra foi coroada pelo Gilmar Mendes, a quem eu conheço, respeito, estimo, mas não posso deixar de observar que essa história de julgar o Moro suspeito também não me convence. Foi a Por primeira quê? alegação do Zanin, na primeira petição do Zanin já tinha essa alegação. Porque, mas veja, eu acompanhei, como a senhora acompanhou, minha senhora acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou as sessões de instrução dos processos da Lava Jato. Em nenhum momento eu vi o juiz Moro intimidando o Lula. Pelo contrário. Pelo contrário. O Lula falava mais do que o Moro. E, num determinado momento, o Moro, a meu ver, até indevidamente, disse que havia tido admiração pelo PT e por Lula. Como todo o Brasil, durante a fase heróica do Lula, admirou. Então, imagine, o senhor que tem experiência de foro, eu que tenho experiência, se esse tipo de situação se repetir, porque eu também poderia dizer que o juiz que condenou Paulo Maluf não gostava dele. E provavelmente não gostava. Porque era difícil gostar do Paulo Maluf, né? Mas o juiz, que é juiz, supera essas coisas. Com Como certeza. supera, como supera a sua formação, a sua crença ideológica. Ao julgar, ele é servo da lei, do Código de Processo. Então, a impunidade está na raiz de toda essa corrupção. Esse é meu último artigo, Malversação, né? Onde eu focalizo a construção do monotrilho. Ora, quer uma coisa mais estranha do que esse projeto e essa construção do monotrilho? O dinheiro que já foi jogado lá dentro, que está enterrado nas fundações, nas colunas. Uma obra que deveria... Ela foi projetada para ter 17,7 quilômetros. Reduziram para 7,300, 7 quilômetros. Cortaram 10 quilômetros. E ela não está pronta. Era para ter sido inaugurada na Copa do Mundo de 2014. Estranhamente, as escadas rolantes já estão instaladas. Antes da obra estar concluída, já tem escada rolante, coberta por lona preta. Mas como? Então, foi mal planejada, mal executada. Alguma coisa de misterioso existe. Cabe ao Ministério Público investigar, não a mim. Quantos milhões estão enterrados? Eu não sei. E ninguém sabe. A placa onde tem aí, linha ouro, não sei o quê, não diz quanto custou, quanto vai custar. Essa informação é omitida. O que diz o artigo 37 da Constituição? Que a obra pública tem que ter transparência, publicidade, impessoalidade, eficiência, legalidade. Não é? Então, é mais uma entre tantas obras não terminadas que existem por aí. E os responsáveis estão impunes. É verdade. Como tantas outras, né?
como tantas vezes, se a gente for citar exemplos aqui, não acaba mais, né? Não acaba mais. O ministro, a quem eu até admiro, Tarcísio Freitas, ele falou nas obras não terminadas, e que ele gostaria de terminar, vai fazer, etc. Não é? Há um projeto de construção ou de uma ponte ou de um túnel unindo Santos ao Guarujá. Né? Eu tenho medo que comece e pare, porque termina um governo, passa para outro governo, aí não tem mais dinheiro, o orçamento se esgotou e pronto. Não é? Uma vez eu estava em Genebra como representante do Brasil numa conferência da OIT e eu vi uma placa sobre uma construção de uma obra pública. E dizia, será inaugurada no dia tal, do mês tal, do ano tal, às tantas horas. E aí eu quis saber. Não, aqui na Suíça é assim. O prazo previsto para a construção é rigorosamente observado, porque a obra foi bem planejada, está sendo bem executada, não há desvio de dinheiro, não há superfaturamento. Uma jornalista amiga minha, a quem eu admiro muito em Brasília, Dade Squarize, do Correio Brasiliense, ela me contou das viagens que ela fez à China, em caráter oficial, e das obras que ela visitou. E dela perguntar para o engenheiro que estava com ela, escuta, mas essa obra aqui, e se acontecer, se os senhores encontrarem aqui um sítio arqueológico, como é que faz? Eles estão passando por cima, porque nós temos um prazo para entregar a obra. Nós não podemos atrasar a construção. Qual é a construção aqui que não é... Quando eu assumi o TST, a presidência, eu encontrei as obras da sede paralisadas há mais de 4 anos. Aquele projeto do Niemeyer. O prédio do TST. Encontrei paralisado há 4 anos. E não havia dinheiro, porque o escândalo da construção do prédio de São Paulo, da Justiça do Trabalho, fez com que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, negasse qualquer recurso para obras da Justiça do Trabalho. E eu tinha São Paulo parado, o presidente do tribunal, o doutor Francisco, e eu tinha o TST. Eu tive que retomar. Eu fiz das tripas coração para retomar a obra. Retomei e entreguei o bloco A, que era de construção mais simples, dentro do prazo. Mas uma das providências que eu tomei foi contratar o corpo de engenheiros do Banco do Brasil para me ajudar na fiscalização da obra, que foi executada pela OAS. Houve depois um problema, que foi resolvido depois que eu saí, com uma mudança do projeto original em relação ao bloco B. E essa mudança significou que o andar de transição foi transformado em mezanino e o espaço livre entre as pilastras deixou de ser de 30 metros. Eu tenho tudo isso arquivado, não é? Porque eu dizia, eu não mexo no projeto do Niemeyer. E não mexi. Falei, porque o Niemeyer não pode estar errado. Os seus calculistas não podem estar errados. Se eles disseram que dá para fazer, é porque dá para fazer. Então, veja que essas coisas são complicadas. Eu, graças a Deus, saí de tudo isso limpo, sem qualquer... Eu não tinha a mínima dúvida disso. Graças a Deus. Eu não tinha a mínima dúvida. Deixa eu aproveitar aqui. O Fábio Dalfábio e a Maria Augusta, que são seus primos, passaram aí e disseram que estão assistindo. O Fábio é a patriarca da família hoje. É o primo mais velho, está com 94 anos. E a Maria Augusta também disse que está lhe prestigiando. É a esposa dele,
uma prima muito querida, o primo Fábio, a prima Maria Augusta, e toda a sua filharada, que É, são meus primos. eu conheço o Fabinho, a O gente chama de Fabinho, Fabinho, né? advogado, exatamente. É Conhece o advogado. Fabinho? Conheço, Conhece o conheço, Fabinho? conheço, conheço. Conhece? É. Ele é muito mais amigo da minha esposa, mas eu também o conheço. Nós morávamos Ah, perto. Quando sei. eu era solteiro, eu morava ali perto. Ah, sei, sei. É, eles moram ali nos jardins, né? Isso. Eu, de vez em quando, sou convidado para ir lá comer um doce de abóbora. Quando eu posso, eu vou. Doutor Almir Pazianotto, eu realmente, às vezes, fico sem palavras nas lives e a sua é uma das que eu fiquei sem palavras. Estou aqui só lhe admirando e admirando as suas palavras, as suas colocações e o quanto a gente consegue ainda ter pessoas dignas, pessoas que estão há tanto tempo nessa luta, nessa jornada e passam a vida com respeito de todos, tiveram poder de ministro, de secretário, de presidente do TST, tanto poder às mãos e conseguem sair disso com as mãos limpas. Isso me faz acreditar que é possível, né? Não é o poder que corrompe só, né? Porque o senhor teve tanto poder na mão e está aí, hoje advogando, seguindo os seus passos. Acho que é um exemplo para todos nós, exemplo para mim, exemplo para os meus filhos que estão aí acompanhando a live, exemplo para o pessoal do escritório que eu vi que passou por aí também. E acho que é um exemplo para todos nós. Eu queria, a gente está caminhando para o final, mas eu queria lhe agradecer por poder aí, depois de tanto tempo, o senhor disse que iniciou, acho que se não me engano, na carreira jurídica em 1961. Desde Eu, 1961, nós estamos em eu, 2022. eu me formei em 1960, comecei a trabalhar em 61. Eu era fotógrafo antes de ser advogado. Meu pai foi fotógrafo, meu avô foi fotógrafo. Então, eu tenho origem, assim como meu primo Fábio, numa família simples, lá de Capivari. Mas gente trabalhadora e digna e honesta. Eu acho que É o que importa. eu acho que é, as suas palavras, as suas colocações, mas principalmente eu estou indo além da questão do conhecimento jurídico. Acho que tomara que eu consiga e tenha sabedoria para me expressar da forma que eu quero. Eu estou indo além da questão jurídica, da questão do seu conhecimento jurídico, que é indiscutível, é, da sua forma de colocar as coisas no âmbito técnico. Mas eu quero atingir a sua pessoa, a sua hombridade, a sua dignidade e o quão respeitado o senhor é. E o quanto o senhor trouxe para a gente aqui, eu vi passando aí tantos elogios, que exemplo, que história. É, é isso que me faz ficar feliz e grato por ter tido a oportunidade de que o senhor tenha passado também pelo programa Direito em Pauta. Eu dedico sempre os programas, eu já fiz isso algumas vezes e eu vou fazer hoje de novo. E aí peço até licença para quem está nos acompanhando, mas eu vou fazer isso de novo. Eu queria dedicar o programa de hoje de uma maneira bastante singela ao senhor. Eu acho que o senhor é merecedor dessa homenagem. Então, Muito obrigado, eu é, agradeço muito. o Agradeço programa muito. Direito em Pauta de hoje, ele é dedicado ao senhor. Que Muito exemplo, obrigado. que exemplo. É uma, Eu uma, acho, é uma deferência que eu recebo com muita honra, com muito orgulho e extremamente agradecido. Né? Já avançado em anos, né? Eu quero, das coisas que eu faço, deixar apenas uma boa lembrança. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu eu acho confio que muito, acredito muito em Deus. eu acho que o senhor já conseguiu. A gente já passou do horário combinado. Eu queria lhe agradecer, queria agradecer a todos que nos acompanharam, que fazem com que esse programa exista. A gente já está na edição 95. Alguns programas me trazem uma satisfação pessoal muito grande. Eu gosto de todos, todos que passaram por aqui, mas alguns, eu acho que pela figura que representam para mim, doutor Ives, como o senhor mencionou, que passou por aqui, e fazer o programa de hoje com o senhor, que é uma pessoa que eu sempre admirei, me faz me tornar uma pessoa melhor. Eu queria lhe agradecer por isso.
queria lhe passar a palavra para passar a sua mensagem final a nós todos. A live vai ficar gravada, algumas pessoas perguntaram, depois eu vou disponibilizar o link, vou mandar para o Dr. Almir também. Queria agradecer a todos vocês. A semana que vem a gente tem mais, semana que vem eu falo com o doutor José Lúcio Munhoz, que foi juiz e hoje é advogado, a gente também vai continuar falando na seara do direito do trabalho, mas eu queria dar uma boa noite para todos que nos acompanharam e lhe passar a palavra para a sua mensagem final, para a sua mensagem de esperança para nós. A gente tem que continuar acreditando, imagino que esse seja também o seu lema. A gente não pode desacreditar do Brasil, desacreditar da nossa história, mas a gente tem que, de alguma forma, mudar o que está aí para que a gente tenha um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para quem vem depois de nós. Muito obrigado e a palavra é sua aí para a sua mensagem final, para que a gente encerre a live. Muito, 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 muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu quero dizer rapidamente que eu tenho meus autores preferidos. Essa de Queiroz, Machado de Assis, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Euclides da Cunha, na área jurídica Pontes de Miranda, Frederico Marques, Lopes da Costa, Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, tenho meus autores. Mas há um livro que eu reputo extremamente importante e que todo brasileiro deveria ler. Chama-se Retrato do Brasil. Vou até anotar aqui. Paulo Prado. Retrato do Brasil de Paulo Prado. Paulo Prado foi de uma família muito rica, homem muito inteligente, muito viajado, viveu muito tempo na Europa e ele escreveu esse livro, Retrato do Brasil. Que um dos críticos, um dos analistas do livro, disse que o Paulo Prado, naquele seu livro, ele manifesta um pessimismo que, ao mesmo tempo, é otimista. Examinou as raízes do Brasil, esse seu livro. E, de fato, o livro tem um tom um tanto quanto pessimista e que não deixa de ser verdadeiro. Mas é um pessimismo sadio, porque nos estimula a pensar. E o que eu noto é que nós hoje não pensamos no Brasil. Nós precisamos entender o nosso país, pensar no nosso país, pensar o nosso povo. Aprimorar um pouco a nossa memória, porque o raio da nossa memória não vai a mais do que 25, 30 anos atrás. As pessoas se esquecem, não conhecem. Falei Juscelino aqui. Quantas pessoas conhecem a epopeia da construção de Brasília? As dificuldades que o Juscelino enfrentou no seu governo com uma oposição, até de militares, não é isso? Então, nós precisamos encarar o Brasil como ele é, e isso nos leva a um certo pessimismo. Mas nós podemos transformar esse pessimismo num pessimismo sadio, isto é, procurando contribuir para mudar as coisas. E não há nada melhor, não há instrumento melhor de mudança do que a política. Tentar mudança que não seja pela via política é absolutamente inútil. Nós podemos ir todo dia à igreja rezar, até devemos. Mas não é com isso que nós vamos mudar o Brasil, se continuarmos elegendo mal os nossos representantes. Veja a eleição para a Câmara dos Deputados, a eleição para o Senado, a eleição para o Governo do Estado, a eleição para deputados estaduais, a eleição para o Presidente da República. Isso não é discutido, não é analisado. Discute-se Lula e Jair Bolsonaro. Não é isso? Ficamos nessa bipolaridade que ora, é inevitável, a disputa vai se dar entre eles. Quem sabe surge uma terceira força, não sei. Mas o fato é que a militância política, que não significa necessariamente militar em partido político, não é isso? Escrever, debater, falar, fazer palestra, ouvir palestras, não é? Programas como o seu, tudo isso
né, permite uma formação política essencial para se entender o país. Muitos vão discordar do que eu disse aqui hoje, mas pelo menos eu os levarei a pensar. Que o meu objetivo não é convencer, o meu objetivo é fazer com que pensem, com que reflitam. E isso eu acredito que nós dois conseguimos nesta memorável noite de hoje. Sou-lhe muito grato, professor. Muito grato. E estou às suas ordens. Foi um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. A gratidão é toda minha. Tenha uma boa noite. Agradeço a todos. Passaram muitos elogios aqui, muitos elogios à sua pessoa. A sua prima Maria Augusta até colocou aqui que eu só deveria ser candidato a presidente. Ela colocou aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que passa sim por aí, passa por a gente investir um pouco do nosso tempo. O doutor Almir podia estar descansando, podia estar aproveitando a família, eu também podia. E é doar um pouco do nosso tempo para tentar, de alguma forma, despertar sementes para que a gente mude o Brasil. Esse também é um dos motivos que me levam a fazer o programa, que me deixam satisfeitos, mais uma vez, com a noite de hoje. Muito, muito, muito obrigado de coração, muito grato por ter disponibilizado o seu tempo, que é tão importante, que é tão precioso, para estar essa noite conosco, as pessoas que nos seguem. Muito obrigado, boa noite a todos. A gente vai encerrar, já passamos aí mais de 10, 11 minutos do tempo que eu havia me comprometido. Então, agradeço a todos vocês, principalmente agradeço ao senhor Dr. Almir Pazianotto Pinto. Seu nome, com certeza, já ficou marcado na história do Brasil e o senhor falou agora há pouco, o senhor quer ser lembrado, fique tranquilo, que aquilo que o senhor já construiu ao longo da sua vida já é motivo para ser lembrado por muitas gerações. Tenha uma boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Até logo.